Fala galera do Grego, tudo bem? Eu sou o Claudione Colevati. Tá brincando? E nós estamos em mais um Do Grego Responde, do canal Do Grego Teologia. Vocês viram que mudou o formatinho, né? É, nós estamos tá melhorando. melhorando aqui. Hoje quem vai estar respondendo aqui a pergunta vai ser o Rafael. Então hoje não tem treta, porque o André não tá aqui. Pra não ficar me cortando toda hora. Antes de gravar, teve. Bom, você que nos assiste, não esquece aí de curtir o vídeo, dar um likezinho aí, como o pessoal gosta de dizer. Compartilhe o nosso canal, compartilhe o vídeo. Você que não conhece, mas nós também estamos no Facebook, Instagram e também temos o nosso site. O Rafa vai colocar em algum canto da tela aqui os logozinhos, né? Nós dois que a gente não vai caber, né? É, põe no meio aqui, ó. Faz um negócio vindo do Mas vamos lá então para a pergunta. Deixa eu só falar um negócio, que eu acho que é interessante. O pessoal tá assistindo aí, já tá vendo. Se você não pegou a dinâmica, a gente mudou, né? Isso. São vídeos agora só terça-feira, e aí cada terça sai um quadro diferente. Porque às vezes as pessoas veem nós, faz 5 meses que tá assistindo, nós tá com a mesma roupa. Mas é bom que vocês sabem que a gente grava numa paulada só e vai soltando aos poucos. A produção é cara. O Jean tá falando no fundo ali que a produção é cara, exatamente. então Então a gente paga a hora do estúdio aqui, então fica caro. Fica Então caro. eu gravo uma vez só. Então vamos lá então. E é bom lembrar, como o Rafa falou, é verdade. Agora os nossos quadros vão sair todas as terças-feiras, então vai ser um de olho na letra no mês, numa terça-feira, na outra terça um do Grego Responde, na última terça-feira do mês nós temos o podcast, temos também uma terça-feira o review. É que o review às vezes chega um material novo, o Rafa e o Jean não se aguentam, na quinta-feira já solta material, mas é sempre, Se for bom, sempre obedecendo essa ordem. Então, como também o Gui tá devendo também os DGPAN, né? E aí vai ser nas terças-feiras também. Por que isso? Questão de tempo, organização, quem sabe no futuro aí a gente consegue ter mais tempo e volta a produzir mais vídeos, mas é para não deixar quem nos assiste sem conteúdo, beleza? Bom, a pergunta de hoje é o seguinte, Rafa, ela foi feita pelo Reinaldo Artita, se eu não estiver enganado o sobrenome dele. Artista? É. Artista, então. Pode ser. Reinaldo brilha muito no Botafogo. Porque no Corinthians é o Ronaldo. Então não pode. Nossa, mano, as piadinhas igual do André, cara, nada a ver. A pergunta é a seguinte, Rafa. Aquele André também. É porque tem André no meu sobrenome. Ah, tá explicado. Então, corre aqui, ó. A pergunta é o seguinte, qual a diferença entre erro doutrinário e heresia? Boa pergunta, né? Erro doutrinário é erro, heresia é heresia. Vambora. Aqueles videozinhos de 1 minuto. Rapaz, essa pergunta é boa, porque se faz necessário mesmo, que às vezes a gente chama de heresia O que não é heresia. o que não é heresia, e às vezes a gente passa pano para o que é heresia. Né? Então eu acho que é importante responder isso daí. Que só Deus pode julgar. Nossa, essa é clássica, né? Essa é clássica. Mas tudo bem. Cara, essa pergunta ela existe porque nós temos uma grande diversidade hoje no meio mundial, obviamente, mas no meio brasileiro, de várias igrejas. E quando você tem várias igrejas diferentes, obviamente você tem alguns pensamentos diferentes com relação a algumas coisas, né? Porém, mesmo que nós tenhamos diversas igrejas, nós temos um conjunto de crenças, um conjunto de doutrinas que são, obviamente, aquilo que nós chamamos de núcleo do cristianismo. São as coisas que são centrais para a fé cristã. Isso eu falo de modo abrangente mesmo, né? O cristianismo histórico, eles compartilham desse núcleo. E aqui inclui, por exemplo, a doutrina da Trindade, ou seja, nós cremos que Deus, ele é uma essência, 3 em pessoa, né, que foi manifestado na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a doutrina da Trindade. Nós temos a questão da divindade de Jesus Cristo. Por exemplo, a divindade de Jesus, ele é verdadeiro Deus e ele é verdadeiro homem, né, 100% Deus, 100% homem. A morte de Jesus, ela foi uma morte sacrificial, não foi uma morte, um exemplo, ele não morreu para dar um exemplo, não, ele morreu para expiar os nossos pecados de fato. Né, não foi uma questão somente como informativa, mas foi substitutiva mesmo, ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida, então a morte de Cristo era sacrificial. Jesus Cristo, ele ressurgiu dos mortos, isso não é uma ilusão na mente dos primeiros discípulos lá no primeiro século, não, ele de fato ressuscitou entre os mortos. A justificação do pecado, ela é feita somente pela fé, e a fé em Jesus Cristo,
Então esse é um dos pontos, núcleos centrais também do cristianismo. A segunda vinda de Cristo, nós cremos que Jesus Cristo irá voltar para buscar a sua igreja. E por fim, a questão das escrituras sagradas, nas quais elas são infalíveis e elas são inerrantes. Então, esse é o núcleo do cristianismo. Se você pegar o irmão da Assembleia de Deus, se você pegar o irmão da Batista, se você pegar o irmão, sei lá, qualquer denominação aí, eles vão concordar nessas questões. Ok? Tem que concordar, né? Exato. O cristianismo histórico nos diz que esse é o núcleo das doutrinas cristãs. Agora, além desses pontos centrais da fé cristã, dessas doutrinas, existem outros aspectos que nós vemos sobre a igreja, outros ensinos da igreja cristã no mundo, onde os evangélicos não têm unanimidade. Os evangélicos não concordam muito, que é, por exemplo, o batismo. O batismo é por aspersão ou é por imersão? Né? Quem pode ser batizado? Somente os adultos ou pode batizar também as crianças? Os 1000 anos de Apocalipse, é literal ou é espiritual? Então, veja, são várias questões. A ceia tem que ser servida todo domingo? Ou a ceia tem que ser servida somente uma vez por mês? São questões em que há divergências no meio cristão. Só que o que acontece? Nenhuma dessas divergências, elas vão ferir aqueles pontos centrais. Mas agora o que acontece? Nessas questões aqui, alguém está errado. Não está? Aqui nós podemos chamar isso de erro, porque alguém está errado. Porque é o seguinte, por mais que eu ache, por exemplo, que o sistema presbiteriano é o sistema correto de governo da igreja, tem irmãos que acham que é o episcopal, tem irmãos que acham o congregacional. Só que, independente se eu estiver certo ou se eu estiver errado, isso não fere o núcleo central do cristianismo. Então é nessas coisas que nós entendemos que há um erro aqui. Porque um dia nós vamos saber quem estava certo. Né? Se vai ser 1000 anos literais ou não, se são 1000 anos, obviamente, só espirituais. Então, nessas questões nós consideramos erro. Pode haver erro aqui. Alguém está errado, cara, porque a Escritura ela revelou, só que nós estamos interpretando ela. Então alguém está interpretando errado. Então aqui está o erro, mas isso não fere os pontos centrais do cristianismo. Quando alguém afirma que, por exemplo, Deus não é trino, quando alguém afirma, por exemplo, que Jesus Cristo não é Deus, aí isso é uma heresia. Porque aí fere os pontos centrais, fere o núcleo do cristianismo. Essas outras coisas que são coisas que nós consideramos secundárias, são só erros teológicos mesmo. Então é preciso haver essa diferenciação. Todos nós somos cristãos, acreditamos nesse núcleo do cristianismo. Quem difere desse núcleo é herege. Agora, quem difere nas outras questões secundárias, não tem heresia nisso, só tem erro interpretativo mesmo. Acho que é isso aí. Boa, é isso aí. Então, assim, isso deveria, obviamente, nos levar a ter um pouco mais de compaixão, a ter um pouco mais de união com os irmãos que pensam diferente de nós. Porque, cara, você pode sentar, nós somos presbiterianos, né? Você pode sentar com um irmão da Assembleia de Deus e o irmão acredita na continuidade do dom de línguas, por exemplo. Mas, independente se você discorda disso, você pode conversar tranquilamente, sentado na mesa com esse irmão, porque ele crê que Jesus é Deus, ele crê que o Pai é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, ele crê que Jesus realmente ressurgiu dos mortos, ele crê que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, ou seja, o núcleo cristão está seguro. Então há uma irmandade assegurada aqui pelo cristianismo histórico. Obviamente, ele pode estar certo com relação ao dom de línguas, ou ele pode estar errado, mas isso não faz dele um herege, isso faz dele somente, se ele estiver errado, ele faz dele só um erro teológico, tá? Então acho que a diferenciação se baseia nisso daí, cara. Muito legal. Reinaldo, concorda, não concorda? Deixa aí seu comentário. Ou você também que está nos assistindo aqui, olha, não concorda ou concorda, comente aí, traz um feedback pra gente, beleza? Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, beleza? Pessoal, Deus abençoe, até a próxima. Valeu. Um abraço, tchau, tchau.